queria primeiro agradecer a presença de todas vocês, aos homens também que estão aqui. É um momento muito importante esse espaço que a gente tem para falar sobre isso. É muito importante a gente saber que uma marca está proporcionando a gente uma conversa dessa forma, desse tema. E, obviamente, que vai ser uma coisa super descontraída, não é nada sério. Então, assim, quem quiser falar, quem quiser dar opinião, quem quiser chorar, reclamar, pode ficar à vontade, porque a ideia é que seja bem descontraído mesmo. E, obviamente, que esse tema, eu não podia deixar de trazer duas pessoas que eu admiro muito, que trabalham muito comigo, que são DJs, ativistas, produtoras culturais, estilistas. Eu esqueci alguma coisa? DJ eu falei já. A Tasha Tracy, ela trouxe as duas aqui porque elas têm muito a acrescentar para a gente sobre esse tema, que é um tema muito importante. E elas vão falar um pouco com vocês sobre a autoestima da mulher negra e todos os temas que envolvem esses assuntos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história do Expensive Shit, como que começou toda essa militância de vocês e tudo envolvido nesse tema. Bom dia, gente. Então, o Expensive Shit, ele surgiu da necessidade da gente se expressar e da vontade que a gente tinha de compartilhar como a gente dava um jeito no que faltava para a gente. A gente não tinha muita roupa, a gente só ganhava roupa e a gente usava sempre roupas muito baratas ou que a gente customizava, que a gente ganhava. E todo mundo perguntava aonde a gente comprou as roupas e praticamente a gente nem comprava, né? A gente ganhava e todo mundo pedia para a gente dividir isso. E a gente sempre teve muita vontade de trabalhar com moda, mas a gente achava que não era uma coisa para a gente, porque por ser elitizado e por eu já ter feito um curso e ter saído de lá achando que não era para mim. E aí a gente resolveu fazer o blog e compartilhar tudo que a gente estava aprendendo e tudo que a gente sabia. E lá a gente fala sobre a história da música, a gente fala sobre a história do Brasil e qualquer assunto que a gente acha que vai agregar na vida de um jovem negro e favelado, seja homem ou mulher. É isso, E hoje a gente trabalha muito com música também, porque é o que define a gente, né? Então a gente transmite isso muito através do blog também. Muitas matérias de música. A gente usa a música para falar de outros assuntos que não têm a ver com música, mas para mostrar para as pessoas que está tudo ligado. E agora vocês também criaram um canal no YouTube, né, onde vocês compartilham vídeos sobre vários temas. Como que foi essa transição também de virar youtuber, né? Nesse momento que muito se fala sobre isso, a gente vê muitas meninas youtubers, mas, ao mesmo tempo, a gente também fica um pouco carente de ter um conteúdo na internet mesmo, né? Principalmente para a gente. Como você vê isso, Tasha? Eu ia falar Tracy. Foi uma... Há muito tempo as pessoas pediam para a gente fazer vídeo e a gente sempre teve uma pequena insegurança, assim. E a gente também acha muito importante fazer texto, porque as pessoas precisam ler, né? Mas, querendo ou não, o vídeo é uma coisa muito mais acessível e as pessoas prestam mais atenção e tal. Então, a gente resolveu trazer um pouco do conteúdo do blog em formato de vídeo, falar sobre algumas coisas que a gente fala no blog que a gente acha importante, igual a gente fez o primeiro episódio, a gente conta a história do House, que muita gente não sabe, mas ele tem uma história negra e gay. Ela nasceu nas periferias também. E a gente fez agora um vídeo falando sobre autoestima. A gente está fazendo uns vídeos mais pessoais também, mas a gente vai fazer alguns vídeos com história da música e da humanidade, né? A gente quer, porque é importante ter esse conteúdo de questionamento também, sabe? Então, a gente quer levar informação para as pessoas para fazer elas se perguntarem sozinhas e chegarem a alguma conclusão assim do que acontece hoje, porque o que acontece hoje está acontecendo, saca? Então, tá sendo bem legal. Eu estou gostando de fazer vídeo assim, estou me sentindo uma youtuber já. Gente, agora voltando um pouco para esse tema de autoestima da mulher negra. Eu achei uma pesquisa no Google Brand Lab que 4 em cada 10 mulheres já tiveram vergonha
de assumir os seus cachos. Em cada 3 já passou por alguma situação de constrangimento. E isso eu falo de ser chamada de, ou não só de macaco, mas do, ai, que seu cabelo é pichainho, seu cabelo é duro. E eu queria saber primeiro de vocês, alguma já passou por isso aqui? Levanta a mão. Quem já passou por uma situação dessa? Aí, a situação que eu passei foi recente, não foi antiga. Eu sempre usei meu cabelo cacheado, nunca tive vergonha, sempre gostei muito do meu cabelo. Minha mãe sempre me incentivou a ser quem eu sou. E, numa entrevista de emprego, para trabalhar, eu trabalho na parte administrativa e contábil. Numa entrevista de emprego, só tinham pessoas, mulheres brancas, que só tinham mulheres para a vaga, só eu, de negra, para fazer a entrevista, e me deixaram por último. Até aí eu não achei estranho, porque meu nome começa com S, então eu falei, pode ser por ordem alfabética e tudo bem. Mas, no fim da entrevista, me deixaram por último, e a moça do RH falou assim, você tem algum problema de prender o seu cabelo se você passasse na vaga? Eu falei, não, mas por que eu teria que prender o cabelo? Porque é uma vaga administrativa, eu não vou trabalhar com o público. Ela, não, é porque o visual fica melhor, né, na empresa. Eu falei, mas eu não entendi. Por que você não perguntou para as outras meninas se elas têm que prender o cabelo? Porque o cabelo delas são liso? Só tinha eu o cabelo cacheado. E eu fiquei muito constrangida porque ela fez esse comentário na frente de todas as meninas e ficou um clima muito pesado. Eu me senti... Nunca tinha passado por isso, eu me senti muito constrangida. E foi isso que aconteceu. As pessoas associam muito o cabelo crespo à deselegância, né? Eu já ouvi até histórias de, na igreja, a mãe do ex-namorado da Tasha ter que alisar o cabelo porque o pastor pediu. Porque trança não era de Deus, segundo ele. Não, e pensando, eu já passei uma situação parecida no meu primeiro estágio, quer dizer que eu fui tentar uma vaga, o primeiro estágio não, mas o primeiro que eu queria trabalhar com comunicação interna. Para quem não sabe, eu sou formada em relações públicas, o meu sonho era trabalhar com comunicação interna, meio RH, eu adorava isso. E era de um banco, eu cheguei até o processo final do processo seletivo, foi um processo que eram várias pessoas que já tinham morado fora não sei quantos anos, falando sei lá quantas línguas. Eu falo, gente, você tem 18 anos, você tem que ter 30 anos de experiência hoje, né? Morar 25 fora, é bizarro o mercado de trabalho hoje. E eu passei por uma situação parecida também, porque era um banco grande. Eu cheguei aos finalmente e ela falou para mim, falou que como, embora fosse dentro, comunicação interna, eu tivesse que trabalhar só com os funcionários, o cabelo era muito grande, enfim, não era isso. Ela basicamente quis dizer que não ficava com uma aparência limpa. E eu achei isso muito bizarro. Obviamente que eu não passei, se eu tivesse passado eu não ia aceitar. Hoje estou aqui maravilhosa, ainda bem que eu não trabalhei lá. Tacou, né? Falou nunca mais. Nunca mais. Mas é bizarro você pensar isso, né? Você imaginar que o seu cabelo está aliado ainda a isso. É uma questão de elegância, então você tem que ter o cabelo liso para você se encaixar em algum padrão, enfim. E vindo já nesse tema, eu queria saber, Tasha, Tracy, até de alguém aqui da plateia, como que foi a infância de vocês quanto a isso? Como que foi a aceitação para vocês assumirem o cabelo de vocês hoje? O que vocês passaram na infância para chegar até aqui, né? Foi assim, a gente se descobriu negra na segunda série, porque minha mãe trabalhava e aí a gente ia para a escola sozinha, a gente não penteava o cabelo, ia toda bagaçada com a canela cinza, sabe? Aí foi quando chamava a gente de neguinha, essas coisas, aí a gente começou a perceber o que era. Eu também, minha mãe era muito nova e ela andava com várias meninas novas também. E eu sempre ouvia elas conversando quando falavam de namoradinho ou de alguma menina que estava com um cara que ela gostava. Tipo, para falar mal Isso eu lembro, é uma coisa muito presente na minha memória. Sempre que elas iam falar de alguma menina negra, eu nem sabia o que era canicalon, mas sempre falava assim, aquela menina com cabelo de aquela neguinha com canicalon. Então, eu nem sabia o que era canicalon, mas eu já achava que era uma coisa super negativa. Do mesmo jeito que eu achava que ser neguinha e ter eu venerava o cabelo da minha mãe, que minha mãe é branca, ter o cabelo liso bem grande. E, até porque ela era minha mãe também, né? Então, eu achava ela maravilhosa. E eu não que eu tivesse vergonha de mim, mas eu almejava ser ela para
passar menos isso, sabe? Eu acho que a gente se descobre, acho que a nossa autoestima termina de ser destruída quando a gente entra na escola, né? Mas por causa disso, porque eu não queria pensar em beleza e essas coisas, para não porque você acha que chateada. essa coisa de ser admirada ou de ser referência de beleza não é para você. E também tem a questão de que, se a mulher é sexualizada cedo, a mulher negra é muito mais cedo, porque desde criança eu sei que eu ouvi coisas que muitas de vocês devem ter ouvido também, que era tipo assim, para minha mãe: ai, esse cabelo dela, se nada der certo, ela bota um silicone, casa com o dono da escola de samba, sabe? Se nada dá certo, você vira rainha de bateria. Gente, e falavam muito isso. E tanto que eu achei muito, muito bom quando eu vi o vídeo da Nathalie Neri, que ela falou a mulata que não veio, que é um pouco da minha experiência também. Você fica achando que, assim, a saída é você ser a mulata, é sua bunda crescer bastante, você colocar um silicone e sair sambando. As nossas referências são muito memória afetiva, são mulheres negras mais velhas, que a gente vê desde criança, que eu lembro de várias, e até roupa que eu crio hoje, muitas são inspiradas nessas mulheres que eu lembro, não conheço, mas lembro. E de videoclipes que a gente via, que a gente só se via ali, sabe? E mesmo que quando você está sozinha, você se acha ok, você fica olhando a Beyoncé e você fala, pô, ela parece comigo. Mas aí quando você sai para a rua, e aí um dia você alisa o cabelo, você vê que você recebe mais elogio na rua, as pessoas te olham mais. Então é muito difícil essa parte da transição também, porque você vai perceber a diferença. Você decide usar seu cabelo cacheado, um monte de gente vai falar que preferia você com o cabelo liso, as pessoas vão te olhar menos e vão te elogiar menos também. Alguém já passou por alguma coisa parecida na infância? Como que foi o lance de aceitação de cabelo? Alisava. Eu mesma lembro, eu muito pequena, eu fazia um cabelo, nossa, um rabo uó, que eu olho minhas fotos e falo, gente, que vergonha, um rabo horroroso. Mas porque eu fui privilegiada, eu estudei numa escola particular a vida inteira. Então, todas as minhas amigas eram brancas. As únicas negras da escola era eu e a minha irmã. E todas as minhas amigas eram brancas, tinham o cabelo liso. E aquilo já me deixava... Eu falava, mas não, eu não posso ser assim. Até que um belo dia, foi quando eu descobri que o diferente era ser legal. Foi quando eu soltei meu cabelo, mas ainda você soltava assim, né? Lambido, porque volume era o ó, bicha. Nossa, imagina, volume, soltar os cachos. Não existia isso. Mas eu passei muito isso na infância. Eu acho que é aqui, se não todas, mas uma grande parte também desse problema de aceitação, né? E se alguém quiser falar sobre isso... Tem também uma pesquisa de 2016, na verdade, que a busca no Google por cabelos cacheados aumentou em 232%. É um número muito exorbitante e, obviamente, que ultrapassou a busca por produtos de cabelo liso, por informações e tudo mais. E isso também a gente vê que é um reflexo do que nós vemos, por exemplo, nas gôndolas da farmácia ou nas perfumarias. Antigamente, eu lembro que na minha época eram tipo um produto, dois, aquele potão colorido para fazer hidratação e um outro. Era aquilo que tinha. Hoje você vai na farmácia e fica passado, porque é muito produto. Nós temos uma variedade muito grande e, obviamente, que esse processo aconteceu também muito por conta da internet, e as blogueiras fizeram muito isso acontecer. Elas fomentaram muito o lance de produtos para cabelos cacheados e tudo mais. E eu queria saber, inclusive, de vocês duas. Vocês acham que isso é só um fenômeno, é passageiro, ou vocês acham que essa questão da própria indústria se preocupar agora e falar, olha, as pretas também consomem, porque é tipo isso, né? Eu acho que vai continuar, porque a visão eurocêntrica é uma visão racista, né? E o racismo ele é muito burro, porque ele perde dinheiro também, porque é absurdo. A gente vive tipo assim o segundo país mais negro do mundo, onde o meu cabelo, na verdade, é o normal, o meu tipo de cabelo. Então, é absurdo. Eu não cresci... É a mesma coisa. Eu cresci, tinha um tipo de creme para o meu cabelo, e na capa a menina estava com o cabelo cacheado de Babyliss, que era aquele caixão longo. Então eu falava, mano, como que meu cabelo vai ficar assim? Meu cabelo não ficava. Então eu pensava, meu tipo de cacho não é o certo. Então era assim, era simplesmente fechar os olhos para um mercado gigantesco, que é o do cabelo cacheado. Então, eu não acho que vai passar, e eu acho que a minha transição, eu acho que eu uso cabelo natural agora desde 2015.
acho que resume Você muito... alisava também, né? É, Você teve a alisava. fase do... Eu alisei o cabelo por muito tempo. Eu nunca passei progressiva muito forte, porque eu sabia que quando eu ficasse mais velha eu queria usar meu cabelo natural, mas eu usava uma que era tipo meio que caseira da perfumaria que eu comprava. Olha que perigo, né? Mas, enfim. Aí... E meu cabelo, ele ficava bem liso, mas assim, você saiu na rua, esse sol já soou pra caramba. Aí já começava, né? Então é uma prisão. Eu acho que não é passageiro, por quê? Quando eu resolvi fazer minha transição, eu resolvi porque assim, eu olhava no espelho e falava, pô, não é mais eu. Já era esse ciclo, tipo, não me sinto mais representada por esse cabelo. E eu quero liberdade, sabe? E eu tinha um ex-namorado que eu gostava muito, e era um relacionamento super abusivo, e eu queria muito agradar ele. E ele não queria que eu trocasse de cabelo. E eu tinha decidido que eu ia trocar de cabelo. Lógico, ele deixava meio que nas entrelinhas, assim, mas eu tipo, nem ouvia, porque eu nunca fui uma pessoa que eu pedi permissão nem para o meu pai, nem para ninguém. Eu fazia, tipo, tatuagem, o cabelo. Eu fiz o cabelo, aí cheguei lá, estava com o meu cabelo natural. E ele falou, ai, não gostei muito, eu prefiro você de cabelo liso. Aí, quando eu vi que... perguntou, tipo, né? não, e quando eu vi que a opinião dele não fez diferença para mim, que eu falei, então alisa o seu. Sabe? Aí eu, tipo... Eu percebi que nada pagava aquilo. E várias pessoas que eu conhecia falavam que me preferiam de cabelo liso. Aliás, no começo da minha transição, pouquíssimas pessoas gostaram do meu cabelo. Mas eu estava me sentindo livre, sabe? Não tem comparação você, tipo, poder sair e dançar numa festa e acabar com o seu cabelo. Tipo, isso já é incomparável com, sabe, a época que você estuda de manhã e você acorda 5 horas, você entra 6 horas, você acorda 5 horas para ficar passando a chapinha, sabe? Porque você sabe que as pessoas vão te achar mais bonita, assim. Nem é uma coisa que é o seu desejo mesmo. Às vezes você nem acha isso tão bonito quanto você acha que, né, que a sociedade te impôs e criou em você esse pensamento. E vocês tocaram num ponto muito importante, que hoje ainda se faz necessário a questão de desconstrução dos padrões, né? Hoje a gente ainda é um caminho de formiguinha, nós estamos vendo que a própria publicidade já está abrindo os olhos, que foi o que eu falei, os negros também são bonitos, tipo isso, porque antigamente eu lembro que a Patrícia de Jesus, quando eu era adolescente, ela estampou a capa da revista Raça, e eu lembro que eu passava na Henrique Schaumann e tinha um super outdoor dela ali. Era a única modelo, assim, fora a Naomi, brasileira, que você via, e Thaís Araújo, mas assim, você não tinha. Hoje você vê um monte. Inclusive, esse lance de a gente ter blogueiras que falam sobre isso, negras. Então, assim, a desconstrução é muito importante, se faz necessária. E eu queria saber de vocês, até da plateia, vocês acham que isso é um fator, desconstruir os padrões, até para a gente mesmo, é um fator interno que nós precisamos trabalhar ou fatores externos contribuem para isso? Por exemplo, se sentir representada numa novela, que aquela novela das 9 é o ó, né, bicha? Porque é Salvador não tenho nem palavras. Não. Meu Deus. Não tenho nem palavras. Mas o que é isso? Eu parei para assistir ontem só para ver o quão bizarro era. Mas, assim, eu acho que é muito importante, é um processo interno, mas que a internet ela atrapalha a gente em muita coisa. Porque, às vezes, por exemplo, tem dia que você... Eu também. Às vezes você está olhando no Instagram de uma pessoa que tem um corpo super fitness, aí você fica naquela, preciso malhar, e você começa a se sentir mal com você mesma porque você está se comparando com outras pessoas. Porém, a internet ela trouxe uma coisa que é as pessoas poderem se expressar. Tipo assim, eu quero ser maquiadora, eu não tenho dinheiro, mas aqui, vou começar a fazer meus vídeos mostrando o que eu aprendi treinando em casa. E aí outras meninas de quebrada que nunca pensariam em ser maquiadoras, porque para ela é muito longe, começa a pensar e treinar e já ser muito bom antes de poder fazer um curso. E as meninas de cabelo cacheado também, você pode digitar o tipo de cabelo que você tem e achar alguém com cabelo igual ao seu. Eu ainda acho meio difícil achar alguns assuntos assim só mulheres negras. Tem muito poucas mulheres negras que recebem coisas assim muito que estão, né, no hype. Muitos assuntos assim eu não acho muito. Eu acho que está muito ainda setorizado nessa parada de cabelo. Eu acho que precisa ter muito mais, mas acho que está crescendo cada vez mais esse número. É um processo interno, mas o externo ajuda muito, e a gente nunca pode ficar naquela parada de tipo
A desconstrução está em olhar para o lado também, está em sair para conversar, está em não querer falar por todo mundo. Acho que é um processo. A gente quer se ver nas pessoas e a gente quer se ver de uma maneira legal, porque quando a gente é representada, é sempre sendo degradada. Como filmes que a gente vê por aí, que contam histórias de uma pessoa periférica que ganhou dinheiro. A pessoa, quando ela é pobre, quando ela é sem noção... quando ela é pobre, geralmente ela é sem noção, burra, escandalosa, ignorante, se veste mal, com o cabelo cacheado. Sempre que a pessoa fica rica, ela alisa o cabelo. Né? Eu já vi um episódio da Barbie, em que ela entra na praia e o cabelo dela vira um black power. Aí fica todo mundo falando que o cabelo dela tá horrível e é um black power, não é um cabelo bagunçado. E aí depois ela fica linda com o cabelo liso. Ou seja, isso interfere sim na maneira que a gente se vê e na maneira que as pessoas veem a gente no subconsciente, porque simbologia é a linguagem mais antiga do mundo. Então, é tudo simbólico, né? Isso fica no subconsciente das pessoas. A gente só vê, por isso que por isso que soa deselegante ainda para algumas pessoas. E agora, falando até de um assunto que é até um pouco mais denso, pensando nesse tema, que a gente não pode deixar de falar, que, inclusive, a Tasha, inclusive a Tasha comentou que, na infância dela, da questão dos meninos sempre verem as garotas negras de uma forma negativa, assim, né? De uma forma ruim. Então, é importante a gente falar também sobre a solidão da mulher negra, que eu acho que isso é influenciado também e contribui para a autoestima da mulher. Enfim, a gente tem uma frase de uma socióloga chamada Ana Cláudia Lemos Pacheco, que ela fala que, em nosso imaginário cultural, as características raciais e fenótipas da mulher negra, considerando a cor da pele, características do cabelo e a estética, estão o tempo todo associadas a estereótipos negativos. E eu queria saber de vocês, pensando sobre isso, vocês acham que realmente tem uma correlação, assim, a gente pensando sobre historicamente a solidão da mulher negra, pensando desde a época de escravidão, que as mulheres que as negras eram só para procriar e, no final das contas, chutadas, porque os escravos homens eram os mais fortes, etc. Pensando historicamente isso, vocês acham que a solidão da mulher negra tem influência na autoestima? Enfim, vocês acham que tem uma correlação isso? Acho que tem muita e, primeiro, a gente tem que pautar uma coisa. Porque, quando a gente fala desse assunto, sempre surge alguém para falar, mas por que solidão da mulher negra? Tem a solidão da mulher gorda, tem a solidão da mulher branca também. Por que feminismo negro? Porque somos todas mulheres e tal. Mas é importante você saber que, entre mulheres, há várias subdivisões. Que, assim, tem a mulher gorda, tem a mulher gay. Então, são várias diferenças. Inclusive, a de cor tem a diferença de cor por causa da história. Enquanto começava o movimento civil das mulheres querendo votar e querendo direitos iguais, as mulheres negras não estavam assíduas nessa luta junto. Elas não estavam querendo ser reconhecidas como ser humano. Não então, são datas esse atraso. Exatamente. Não são datas que nos representam porque essas mulheres estavam lutando por um outro tipo de liberdade, que eram liberdades que eram resquícios da escravidão, que ainda era escravidão. Então, a mulher negra estava ainda estava lutando para ser reconhecida como gente. Não é porque a gente quer separar, não, é porque tem diferenças. A mulher negra morre mais, a mulher negra ela é mais vítima de violência obstétrica, ela é a que mais morre no parto, ela é a que mais é prejudicada pela ilegalidade do aborto, ela é a que menos casa. É a que menos casa. Não, hoje em dia deve ter, mas se vocês pararem para prestar atenção, é muito difícil você ver mulher negra estampando capa de revista de noiva. Por quê? Porque, estatisticamente, a mulher negra não casa. E isso começa da escravidão. E porque não associam a mulher negra a coisas negativas, né? Não associam a família negra a uma coisa positiva. Para a gente trabalhar, quando a gente começou a trabalhar, a gente teve que trabalhar entregando panfleto, em gráfica, em telemarketing, porque tudo que era que envolvia imagem,
a gente sempre não era aceita. E no começo a gente nem entendia o porquê, se a gente vinha do mesmo lugar que elas, né? E isso reflete, cara, porque, tipo assim, você entra num lugar... os tipos de elogio que a gente ouve são sempre ou com a conotação até quando a gente... Na adolescência, né? É sempre numa conotação sexual, quando algum cara que a gente gosta vai falar com a gente, ou exótico. Então, assim, interfere muito, né? A gente começa a não se achar bonita, a não se gostar. E hoje, pensando essa questão de autoestima e tudo que vocês já passaram, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês desenvolveram ao longo desses anos, como que é a relação de vocês com a autoestima de vocês? Obviamente que você, por exemplo, parou de alisar o cabelo e tudo bem, porque esse dia você estava de escova e tá tudo bem, né? Porque também ainda me tem adoro isso, de as pessoas liso, acham que porque você é preta, você tem o cabelo assim, você não pode fazer escova. Até porque o cabelo liso ele não é exclusividade do branco, porque eu já vi muitas vezes as pessoas tendo o argumento de tipo, então você está se apropriando, porque você tá loira, primeiro que as primeiras pessoas do mundo eram negras e elas migraram Ásia, Austrália. Antes de todo mundo ser loiro na Austrália, tinha só aborígene preto. Então, aí que tá. A nossa autoestima também ela falta muito porque a gente não conhece de história. Na escola, a gente não conhece nenhum mérito nosso. Porque a gente ia ser muito mais questionador. Sabe? Pra gente, todas as estátuas gregas e romanas eram todas brancas e sem cor. Mas elas não eram assim. E por que a gente não aprende isso na escola? Talvez a gente se questionasse mais. Não conta tudo, porque é o assunto do nosso próximo vídeo. Enfim. Então, tipo assim, sabe? Associar o seu espaço, quem você é, com pessoas revolucionárias, com pessoas inteligentes, com pessoas que inventaram coisas. Sabe? Saber que o preto descobriu a astronomia, inventou a energia, que no Egito já tinha uma cama dobrável, que tinha uma faca com material que não é da terra. Tudo isso acho que influencia muito na autoestima, saca? Inclusive, é uma das nossas irmãs, a mais nova, ela é mais escura do que a gente, ela tem o cabelo 4C, ela é bem mais crespo que o nosso. E ela tem 10 anos? Ela tem, acho que 10 anos. É que ela não mora comigo. Mas, enfim, minha madrasta veio falar comigo, a última vez que eu encontrei ela, que ela ficou quase 2 semanas sem falar em casa e ela não queria mais ir para a escola porque ela porque ela não tinha mais autoestima, e aí quando ela colocou trança que ela se sentiu melhor porque ela tem o cabelo para jogar, sabe? Então tipo assim, ela não contou, ela ficou 2 semanas sem conversar com ninguém em casa. Porque ela estava sofrendo bullying na escola por causa do cabelo, as pessoas colocando coisa no cabelo dela. Então, é importante a gente se ver, sabe? É importante para as crianças. A infância e a adolescência é a fase mais importante para a gente se ver, né? Eu acho que essa geração que está vindo agora de crianças vai vir com uma autoestima totalmente diferente, porque tem acesso a informações que eu, por exemplo, não tive. Eu me descobri negra 5 anos atrás. Até então, eu era a garota que passava macierre no cabelo, virava aquela linha e eu fazia um morena, coque. Né? Exatamente. Morenaça. Super. E pronto, acabou. E aí, teve um dia que eu entrei numa loja e um cara mandou um serzinho ficar atrás de mim, com medo de eu roubar alguma coisa na loja dele. Aí eu não entendi o porquê. Aí, tipo, eu falei, mano, acho que isso é racismo, peraí, como assim? E aí um amigo meu falou, na boa, se assume, entendeu? Você é negra e é isso, pronto, acabou. Ele trabalhava com o Celso Camura. E o Celso Camura falou assim, faz o cabelo dela, deixa ela, tipo, bem negrona mesmo. Aí eu peguei e comecei a me assumir mesmo negra e falei, gente, olha que mágico. Aí você começa a associar, por exemplo, as suas irmãs. Tenho certeza que elas não... Eu, na minha época, eu era chamada de beiçuda. Elas têm certeza. Agora elas têm certeza que tipo, ela não é beiçuda. Ela tem lábios carnudos. Ponto. Acabou. São traços dela. Então, assim, essa geração que está vindo agora, você vê que não tem tantas mães, por exemplo, alisando o cabelo dos filhos. Tem mães que estão assumindo mais. Então, assim, já vem de casa a mãe deixar o filho, né, com cabelo e tal, não sei o quê, explicando para ele o que ele é. Gente, esses estereotipos estão sendo quebrados e quebrados e quebrados e, tipo,
tá vindo de casa isso, e quem não teve acesso a isso em casa, estão tendo pessoas como a Tracy e a Tasha na internet que está mudando isso a cabeça delas. Então, assim, futuramente, eu tenho certeza que essa visão que se tem né, falta de autoestima não vai ter mais, ou vai ser um número bem reduzido. Tomara. A pessoas que realmente não têm acesso a esse tipo de informação, assim. E é importante deixar claro que tem aquela frase, mas ela se faz cada vez mais importante e necessária, que é aquilo: quem tem informação tem o poder. E quanto mais informação você tem, mais poderosa você se torna. Isso eu falo desde a parte física, de como montar o cabelo, até entender a sua história. Porque a gente é preto, se a gente não sabe de onde a gente veio, qual é a nossa essência, não adianta a gente ter um discurso vago sobre isso. E é o que empodera a gente, na verdade, né? Por isso que é isso: quem tem informação tem o poder. Isso principalmente para a gente. Para ter orgulho, né, a gente precisa conhecer a nossa história, porque ela está escondida por aí. É uma história gloriosa, né? Isso é muito louco, porque dentro de casa a gente não sofre ataques, né, da família, dos pais, principalmente. Então, até você entender que você, na escola, você não é a mais bonita por causa da tua cor, é um processo muito longo, né? Porque ninguém... Algumas vezes se fala, mas você sempre acaba indo para a comparação e até entra na rivalidade feminina, né? Porque tu fica, nossa, eu sou tão inteligente quanto, eu sou tão engraçada quanto, tipo, a gente é igual, mano. O que tá de diferente? Aí você ser criança e perceber que a diferença é a tua cor, isso é muito cruel, né? E acho que isso interfere muito quando falou se isso vai ser uma coisa passageira. Não pode ser passageiro, porque você atinge uma consciência. Você entende a sua cor, teu espaço, e como você é lindo sendo negro, como você é lindo tendo cabelo crespo. Então, não tem como você deixar de ser lindo depois que você se identifica. Você identifica a sua diferença e que aquilo é a tua beleza. Quando você começa a se amar, cara, isso não vira... É uma característica sua, sabe? É o que te faz... ser negra, faz parte do seu fenótipo e é uma coisa que te dá orgulho, sabe? Eu falava aqui também que eu queria arrumar o meu nariz, fazer plástica no nariz para ficar melhor de perfil e tal, e que não tinha nada a ver com... Eu gostava de mim, mas eu achava que ia ficar melhor. E hoje eu não consigo ver isso que eu vi, assim, eu não consigo achar horrível o meu nariz de perfil nem nada. Eu gosto dele do jeito que é, ou seja... Para mim, não tinha nada a ver. Eu que não gostava e pronto. E agora eu não consigo não gostar dessas coisas. Alguma coisa mudou, né? Agora, pensando na questão de preparação mesmo, né? Queria saber de vocês duas, até da plateia, como que é o processo de preparação? A gente falou disso anteontem num talk, que é a preparação, eu digo, acordar e se montar, enfim, fazer fitagem, que eu aprendi isso faz 1 ano, agora eu amo, né? Ela é obcecada. Blogueira, gente, aprendi a fazer fitagem, eu amo. Nova obsessão. É que eu sou uma pessoa super obsessiva. Se eu pego uma coisa, eu só quero fazer isso. Então... Teve a época da unha de gel, que ela ficou fazendo unha de gel horrores em casa. Agora é a fitagem. Mas entender esse processo de preparação mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter umas 2 horas ali para mim. Obviamente, quando meu filho nascer, eu não vou ter isso. Mas gosto de botar uma música, de fazer meu cabelo, levo horas para me maquiar, escolho a brusinha, enfim. É um processo. E é um processo que, inclusive, faz parte do meu bem-estar durante o dia, porque se eu não estiver me sentindo bonita, não adianta. Eu queria saber de vocês, como é o processo de vocês de preparação mesmo, pensando nessa parte estética? Pô, eu sou a mais preguiçosa, né? Então, assim, eu não consigo fazer fitagem porque tem que pegar mecha por mecha, né? Isso, não consigo. Então, eu pego tudo, não sei se está certo. Quando ela quiser alisar o cabelo, hidratação, pegava um monte assim, passava a chapinha, ficava horrível. Eu não passava chapinha porque eu tinha preguiça. Não porque eu não gostava. Ou eu fazia e só ficava, tipo, só com ele preso e fazia no rabo de cavalo. Mas, eu durmo com óleo de coco, faço essas coisas, eu sempre separo um dia da semana para fazer hidratação assim, da minha maneira preguiçosa. Porém, eu gosto muito de cuidar do corpo, passar creme, essas coisas, faz eu me sentir melhor, assim, me sentir mais cuidada. E, sei lá, eu não tenho muito... Eu não sei nem me maquiar direito, gente. Estou aprendendo agora. Ela sempre fala essas coisas. Mas... Isso é mais, já sabe, né?
Não. A Trace, que ela sabe de tudo. Tipo assim... Tudo, a Trace, tudo. Eu qualquer pergunto coisa. pra ela, pra comprar as coisas também, maquiagem, essas coisas, ela que compra pra mim, porque é ela que sabe. Então, o meu processo, eu sou uma pessoa bem narcisa às vezes. Não que, tipo, me acha mais linda do mundo, mas assim, em casa eu tenho que ter um pijama bonito. Lógico que no frio tá impossível, né? Porque tô ficando feia mesmo de noite. Muito feia. Porém, na hora de me arrumar, eu sempre ponho um roupão lindo, que eu tenho vários roupões de rica, chique, lá na favela. Ela sempre faz stories com esses roupões. Sim. Roupões. E aí eu ponho música, assim, tudo que eu vou fazer, música. E me maqueio primeiro, né? Falo sempre para Tasha se maquiar primeiro, porque ela demora muito para fazer tudo. Tudo. Então a gente sai, tipo, eu acordo antes, acordo ela, começa a me arrumar antes e a gente fica atrasada por causa dela, Não porque é ela ainda assim tá também, passando não. rímel nesse olho. É sim, galera. Alguém aqui tem uma dica, alguma coisa, um preparo diferente? Sei lá, gosto de fazer meditação. Alguém tem alguma coisa? Fitagem. Meditation. Gente, eu amo essa palavra, fitagem. Fala bastante. Ah, Bela. Meu papo é zero frufru. Eu queria voltar, na verdade, no que a gente falou de criança, porque a gente discute muito autoestima e falar para as meninas, os meninos negros, que eles são bonitos. Eu acho isso muito importante, mas eu acho que a gente precisa falar que o que eles estão sofrendo é racismo. Eu acho que explicar isso é muito importante, é a responsabilidade nossa como pais, irmãos e tios e tal. Eu cresci com muitos privilégios, estudei num colégio alemão, no Rio de Janeiro, mas eu cresci com a minha mãe sendo muito ativista e muito militante racial. Então, eu sabia exatamente o que era racismo. A primeira vez que eu sofri racismo foi com 10 anos de idade no meu colégio, e na hora eu sabia o que era. Assim. Eu não contei para ela, mas na hora eu sabia. Então, toda a minha trajetória escolar foi muito marcada pelo racismo dos meus amigos brancos, cabelo liso e colegas de escola. E na época daquele negócio de pergunta anônima, era uma coisa atrás da outra, era insuportável. Mas eu tinha consciência que eles estavam errados. E isso foi determinante para não me afetar tanto. Eu fazia relaxamento, eu fiquei anos da minha adolescência sem pegar sol, porque eu não queria ficar mais bronzeada. Eu também. Então, eu amava a praia. Em determinado momento, eu falei, não, eu não vou mais à praia. Mas eu sabia que eles estavam errados. No fim das contas, ter ouvido a minha mãe falar tanto sobre isso foi muito determinante para manter alguma autoestima. Então, acho que a nossa responsabilidade também dar nome aos bois e falar Sim. as coisas Não é certas com as preconceito, crianças. é racismo racismo. mesmo. Você não está sofrendo bullying, Importante você está detectar. sofrendo racismo. Isso não foi uma brincadeira de mau gosto, não foi um mal-entendido. Então, assim, a gente tem muito essa coisa de eu me descobri negro há 2 anos, ou quando eu passei por alguma experiência. Vários amigos meus falam isso, mas a gente se descobre, mas os brancos nunca tiveram dúvida do que a gente é. Né? Exatamente. Aí Em passa aquele nenhum filme momento. throwback nessa cabeça, né? Você começa a refazer a sua Aí você vida fala, inteira. agora tudo faz sentido. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Você ressignifica todas as experiências da sua vida. É um processo muito doloroso, mas assim, eles nunca têm dúvida do que a gente é, sabe? Às vezes me perguntam, como é que é para você se posicionar sendo negra, de pele clara? É óbvio que é difícil, eu sei que eu tenho 300 milhões de privilégios. Mas assim, amanhã eu volto para o Rio hoje, amanhã eu vou encontrar meu advogado, porque um cara me chamou de macaca no Instagram tem 3 dias, entendeu? Então, assim, não é uma dúvida. Eu acho que a teoria do embranquecimento É uma no negação, Brasil né, deu na tão verdade. certo que a gente esquece quem a gente é. A gente não consegue se enxergar. E eu acho que isso é muito doloroso, você ter que resgatar a sua identidade, você ter que descobrir de onde você veio, ter que reconstruir sua história familiar. A minha mãe fazia relaxamento e ela só começou a usar o cabelo natural quando eu resolvi fazer a transição. Então, assim, a minha militância nos últimos 4 anos mudou a história de autoestima da minha mãe, que tem quase 50. Então, eu sou muito otimista, eu acho que a gente está num caminho muito bom, mas eu acho importante que a gente cuide muito bem das nossas crianças, para além da parte estética. Eu acho que tem que ter um fortalecimento do que é o seu direito.
Ai, mas verdade. é que eu tava A Tracy meio fala, assim... a Tracy fala uma coisa, uma vez ela postou isso e eu fiquei muito chocada. Já sabia, né? Mas quando a gente vê acontecendo, ela postou uma vez que você não é mulher negra se você nunca foi neguinha, sem antes ter sido neguinha. E as mulheres negras sabem do que eu estou falando, porque a gente é neguinha a infância inteira, e quando começa a nascer peito e bunda, a gente vira morena, né? E foi bizarro o tanto de compartilhamento que eu vi de mulheres negras, tá ligado? Que se identificaram com isso. Então, é isso que você falou, sabe? É importante a infância. Até porque a gente tem muito resquício disso, né? Eu acho que na nossa postura, a nossa leitura corporal, como a gente anda... Porque, às vezes, eu me pego entrando numa loja e andando com a bolsa assim, à vista. E eu acho que muita gente deve se identificar. Ou, tipo assim, andando com a mão à vista, para ninguém achar que você não pegou nada. E mesmo assim acontece ainda. Teve episódio na loja de bijuteria com vocês. Que o cara juro... E, assim, isso é muito foda de ser preto. Porque você pode estar no seu dia... Eu tinha recebido um cachê maravilhoso. Eu estava, tipo assim, rica. Nossa, a gente foi em várias lojas, cheia de 300 sacola. reais em bijuteria de R$ 2,00, R$ 5,00, Saímos sabe, arrumados. na loja. Era meu sonho fazer isso. Aí a Thaís estava com sacola e uma pochete. Aqui, a pochete. E aí, só que a sacola era tipo essas de pasta, que são tipo retinha, assim, sabe? E aí já é aquele mesmo modus operandi, né? Para evitar a fadiga, não vou botar a mão no meu bolso, que eu acho isso é uma puta violência. A gente tem que ficar se sentindo culpado o tempo inteiro. Não vou ficar mexendo na sacola para ninguém achar que eu estou roubando e tal. O único momento, a gente ficou vendo as coisas na frente do caixa há mó tempo. E o único momento que a Tracy botou a mão na pochete foi para tirar o cartão para pagar. E o cara não viu porque eu estava de costas. Ele estava no começo da loja, que era bem longa, então eu estava... Ele estava na calçada, na verdade, na porta da loja, como os caras ficam assim da bijuteria. Quando a gente saiu, o cara olhou para ela e falou bem assim: o que você pôs aí na sua bolsa? Deixa eu ver o que você pôs na sua bolsa. Me dá aí o que você pôs na sua bolsa. E eu falei, oi? Eu falei, eu não vou abrir minha bolsa nem... E a gente percebe a agressão desde a abordagem. Porque talvez se a gente tivesse um visual, uma estética mais romântica para ele, mais palatável para ele, ele ia perguntar: boa noite, por favor, eu posso ver sua bolsa? Assim, a gente está com mal entendido. Não, ele disse que viu eu colocando alguma coisa na minha bolsa. Ele acusou, ou seja, se fosse outra pessoa... Não abria a minha bolsa. Minha pochete ele teria cuidado, né? Então ela estava muito visível. Meu nome é Heloísa, eu estudo lá numa escola particular e tal. Eu tenho umas amigas... na verdade, eu gosto de todo mundo na minha sala. É assim, quem não quiser ser minha amiga, não seja minha amiga. Quem quiser ser minha amiga, bem-vindo. Arrasou. Exatamente. Bem isso. Aí eu tenho uma amiga que ela tem uma pele escura e tal, o cabelo é cacheado. Eu amo o cabelo dela, eu sempre falo isso. Eu vou lá mexer no cabelo dela, já chego, meu Deus, seu cabelo é maravilhoso, deixa eu mexer no seu cabelo. Aí eu só fico assim, né? Aí eu vejo que o resto da sala, eles olham do jeito diferente com ela, desde o segundo, terceiro... Eu estudo na escola daquela escola desde o jardim de infância. E ela também, ela é bastante tempo estudando na mesma sala. E esse negócio que vocês falaram que vocês começaram a andar com os meninos mais, para se mostrar mais forte. E eu vi que ela fazia a mesma coisa. E todas as minhas amigas falavam, nossa, que moleca. E eu fico, gente, deixa ela. É a defesa dela. Exatamente, eu fico assim, né? E também eu tenho uma outra amiga também que ela também o cabelo dela é crespo assim, mas geralmente ela só prende o cabelo e tal. E o meu cabelo é cacheado, mais um pouco, né? Um negócio assim, tá lá pra menos. Aí e ela vira pra mim tipo, nossa, você podia pentear seu cabelo? E o cabelo dela é mais cacheado que o meu. E ela fala, mas ela gosta de pentear. Aí meu cabelo, eu sou bem largada com o meu cabelo. O que eu faço de manhã eu acordo, meu cabelo tá assim, eu passo a mão e vou pra escola, entendeu? Tô bem largada com essas coisas. Aí ela fala, tipo, nossa, você podia dar uma penteadinha, as pessoas iam olhar melhor pra você desse jeito. Eu, tipo, eu tô super feliz com o meu cabelo desse jeito. E tipo, o pessoal olha, tipo, fica...
podia passar a mão no mínimo, e eu fico, beleza, já fiz isso de manhã. Aí, e eu percebo também que as pessoas me olham mal por mim defender o resto. Que eu defendo qualquer um, se acontecer qualquer coisa, eu defendo. Que eu fui ensinada, tipo, você trata os outros como quer ser tratada. Exatamente. E eu vejo como as pessoas tratam as outras pessoas e eu vou lá e defendo. E já aconteceu muito problema comigo por causa disso. Já sofri bullying por defender outras pessoas por estar sofrendo bullying. Porque eu sou sempre assim. Tem uma pessoa deitada no canto, chorando, eu vou lá, coitada, você está bem? E eu tenho um negócio, eu nunca pergunto o que está acontecendo. Eu falo, vai ficar tudo bem, não se preocupa. Olá, boa tarde. Meu nome é Suelen. E é importante essa questão que vocês estão debatendo hoje. E só para dar uma ênfase nessa questão de racismo quando ela ocorre dentro da família. O meu pai, assim como Tasha Trace, o meu pai ele é de origem africana e a minha mãe é de origem, né, de descendência europeia. E, obviamente, eu tive mais contato com a minha família por parte, né, pela parte da minha mãe. E eu sofri racismo dentro da própria família. Eu também. Então, imagina, é assim, abala a autoestima daquela até então. Eu era uma criança para crescer e entender que eu não era, olha, digamos, um ET, ou seja, eu sou uma pessoa. E eu fui, assim, ouvia apelidinhos super racismo da parte da minha avó, referente não tanto focado a mim, mas mais a parte do meu pai. Tipo, filha, eu te dei um ensinamento tão legal, por que você foi casar com negro? Filha, olha como é o cabelo da minha neta. E fora outras coisas, assim, que a minha mãe é branca, tem olho verde, não tem... Fora de sair com a minha mãe e falarem, nossa, você adotou? Aconteceu muito com a gente. E isso são coisas que, por mais que aconteceu depois dos meus 5 anos, eu gravo muito e hoje eu já estou... Hoje, obviamente, eu estou com 32 anos, já melhorou muito essa questão de autoaceitação, né? Mas só deixar essa ênfase aí também que acontece dentro da família. Também. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da estética negra, do ponto mais pesado e mais forte que chega para a gente, que é o cabelo, né? Não à toa a gente está aqui, Trecemê, que lida com essa estética, que lida com esse ponto muito forte, que para mulheres negras é sempre o ponto que vai te fazer entender que você precisa mudar, né? Quando algo dentro de você ou algo fora de você está falando, muda. Então, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre essa questão da transição. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo justamente sobre a questão do cabelo. E eu entrei no YouTube justamente porque eu não me via lá. Enquanto mulher negra, escura, cabelo carapinha. Esse é um termo que, até uns 3 anos atrás, ninguém queria falar, porque achava pejorativo. E, quando saía da boca, saía de uma forma pejorativa. Então, qual é o nome do seu canal? Desculpa. Vai trazendo. Vai trazendo, não esquece. Amém. E muitos dos comentários que eu recebo no canal é justamente falando sobre isso, falando como você fala de uma forma positiva de algo que é tão negativo lá fora, de algo que é tão negativo para mim ainda, enquanto mulher negra, enquanto uma mulher negra que estou descobrindo que tenho esse tipo de cabelo, porque a transição é um processo, mas o processo que vem depois da transição é ainda mais devastador, porque quando elas percebem que tem os cachinhos, que está formando, que está ficando bonitinho, ai, está maravilhoso, sou linda, sou empoderada, sou tudo isso. Mas quando percebe que o cabelo não cacheia, meu amor, ai, quero voltar. Quero voltar, não vou aguentar, não vou aguentar, o que é que eu faço? Aceita. Aceita porque é o que você tem. Essa é você. Você é assim. Entende? Então, tipo assim, a estrutura te diz tanta coisa, mas o que você quer dizer quando você se assume? O que você é dentro dessa estrutura toda? Você não pode ser só um cabelo. Você tem que ser muito mais do que isso. E dentro do canal eu tento falar sobre essas questões. Eu tento falar, pega essa força que está dentro desse cabelo, que sobe para cima, que sobe, que vai, e joga na tua vida, mano. Porque não tem o que fazer, não tem o que dizer. Você quer regredir? Alisar de novo? Você quer voltar, tipo, 1000 casas atrás? Não dá. Esse é um jogo. E se você não entrar nesse jogo, você não vai chegar na linha final, na reta final. Então, assim, o cabelo crespo é um lugar que é
torturante para muitas mulheres, para muitos homens também, mas as mulheres têm essa questão de se sentir bem, de se sentir desejada, de se sentir ainda... São muitas questões, são muitos recortes que a gente tem que fazer, mas o cabelo é sempre o ponto inicial de tudo. Então, quando eu chego num lugar e as pessoas olham para o meu cabelo e falam assim, nossa, você não faz fitagem? Eu falo, gata, eu posso tentar fazer o que eu quiser aqui, porque aqui é quase uma escultura. It's art. Então, assim... o meu cabelo é a minha massinha de modelar. Eu pego o meu cabelo, eu jogo para o lado direito, eu jogo para o lado esquerdo, eu jogo para cima, eu jogo para baixo, e ele fica. Ele fica, porque o meu cabelo é o meu cabelo. E eu preciso saber cuidar dele. Não é saber lidar. Porque lidar é algo tipo... é trabalho, é trabalhoso. E tudo que é lida... Não é legal quando você fala em resgatar a sua ancestralidade, porque as mulheres negras escravizadas, elas têm esse lugar de olhar para trás e antes do período da escravidão, o que veio antes? O que tinha antes? Como que eram essas esculturas? E aí você descobre que você realmente é uma escultura dentro da história. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de apoio, um pouco mais de acolhimento. E talvez as marcas, talvez essas outras mulheres tão maravilhosas que estão aqui, possam, talvez, abrir esse diálogo também. Porque a gente existe, a gente é linda, potente, maravilhosa, e Carapinha é vida. Eu, como mãe periférica, me enquadrei em tudo o que foi dito. Tudo o que foi dito. E hoje eu precisava vir aqui. Hoje eu precisava escutar vocês. Eu estou aqui nessa luta como mãe, como preta, como favelada, por um único motivo. É isso aqui. Essa coisinha aqui. Então, eu agradeço quando tem pessoas que têm espaço que nos representam. Isso é muito bom. E não é de hoje. Já encontrei vocês em bailes, nunca tive a oportunidade de trocar ideia, mas acompanho. Moro no Capão Redondo, favela e mãe solo. Então, gratidão, de verdade. Espero que as pessoas que não se enquadram assim como eu possam ter cada vez mais esse olhar de mundo. Esse olhar que o mundo não gira em torno de você, do seu mundinho. Que tem uma pessoa, que tem uma menina dentro da favela que não gosta de ir para a escola. Entendeu? É pesado. Então, de verdade, gratidão, foi muito bom. Domingo vai ser mais leve. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Todas as mulheres pretas são nossas referências. Gente... É muita mulher maravilhosa. Tá muito legal o papo. Eu ficaria aqui até o final do dia. Incrível. Mas a gente vai ter que terminar, a gente vai ter que encerrar. A gente pode trocar essa ideia também fora, ali fora. Podemos. Estar num bar sentado, eu tomando suco de laranja. Isso aqui. Eu não posso beber. Mas eu amei estar aqui, eu amei encontrar todas vocês. Vocês são... também. Nós somos todas muito maravilhosas. Então, queria agradecer de coração todo mundo que está aqui. Nossa, eu também. Muito importante. Muito renovador. É um aprendizado. Toda pergunta traz muito aprendizado. É isso. Obrigada, vocês são mara. Obrigada, gente. Obrigada.